Deixa eu deixar posicionado assim, ao centro aqui mesmo, né? E agora a gente pode fazer o quê? Juntar os dois aqui, ó. Fazer um group. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje eu quero trazer uma coisa bem diferente do que a gente vê aqui no dia a dia, né? Eu trago muito conteúdo de back-end com Node.js, MongoDB, Postgres, MySQL, vários conteúdos que você pode conferir inclusive aqui nas nossas playlists, conteúdos anteriores para você aprender sobre back-end. Também trago conteúdo sobre front-end, React.js, Vue.js, HTML, CSS, JavaScript puro. Então trago todos esses conceitos. Mas uma coisa que eu vejo que cada vez mais os programadores têm dificuldade é em relação, principalmente os front-ends, é claro, né? É em relação à criação de layouts, né? Por mais simples que seja, às vezes a gente tem dificuldade com essa criação. E é por isso que hoje nós vamos fazer aqui juntos Figma para programadores front-end. Então não espere aqui grandes técnicas de criação de layout, não espere aqui grandes dicas sobre a ferramenta, mas nós vamos criar aqui uma listagem de produtos bem básica e utilizando o Figma durante esse vídeo. E você vai ver como que eu faço quando às vezes pego algum freela, alguma coisa nesse sentido, como que eu faço para criar alguns layouts e entregar um produto muito melhor para o nosso cliente, beleza? Eu espero que você esteja empolgado para esse vídeo. A gente se vê depois da vinheta. Bom, já estamos aqui e antes da gente começar já a mexer com Figma e tudo mais, eu quero mostrar para você que o Figma, nesse momento do vídeo que eu estou gravando, é gratuito, tá? Então você vai no Google e digita Figma. E uma coisa importante, aqui eu estou utilizando o Debian e mesmo assim eu tenho acesso ao Figma. A gente já vai ver como fazer isso aí. Digita aqui em Downloads, né? Clique em Downloads e ele tem para Desktop e Windows, né? Ou melhor, macOS e Windows. E para Linux, Daniel, como é que a gente faz para instalar? Então eu utilizo o Snap e digito aqui, ó, Snap Install Figma Linux. Que é snapcraft.io e ele tem simplesmente aqui uma maneira de você instalar no Figma, né? Lembrando sempre que o Figma pode ser utilizado diretamente do navegador. Se o seu computador às vezes é um pouco lentinho, você pode criar uma conta aí e fazer o uso do Figma diretamente do seu navegador, tá? Eu gosto de utilizar a ferramenta que ela traz um pouco mais de praticidade para mim, tá? Mas qual que é o primeiro passo? Visto que o programador não tem tanta técnica para criar bons layouts, né? Então vamos lá. A primeira coisa que eu faço é o seguinte, eu pesquiso sobre o que eu preciso. Por exemplo, UI Inspiration CRUD Products. Dou uma olhadinha ali. Tá? Começo a olhar alguns layouts aqui. Nesse nosso vídeo aqui a gente vai fazer algo muito simples, tá? Vai ser uma lista. Ó, essa aqui é um layout bem tranquilo. Provavelmente aqui a gente vai ter uma tabela que vai listar os produtos que estão cadastrados na nossa base de dados. E aqui a gente vai ter um botão que ao clicar nesse botão, a gente vai abrir um modal e preencher as informações desse produto, tá? Vai ser algo bem simples, é mais para você pensar e saber utilizar algumas ferramentas que o Figma te propõe, beleza? Então, eu posso utilizar um layout similar a esse aqui. Bacana. Deixa eu tirar esse zoom maluco aqui. Ele tá bloqueado, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a imagem diretamente e assim a gente vai se inspirar nesse layout aqui, tá? A gente não vai copiar o layout, mas a gente vai se inspirar. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vim aqui no meu Figma, tá? Eu tô com um projetinho aberto aqui porque eu vou copiar algumas regras que eu tenho dele aqui, tá? Como eu não sou designer, eu não lembro essas regras de cabeça, né? E talvez nem os próprios designers lembrem essas regras de cabeça. Mas eu vou clicar nesse maisinho aqui e vou criar um novo design, tá? Do zero. Ele já vai abrir para mim aqui uma nova pranchetinha zerada ali, tá? Inclusive eu fechei o anterior, vou deixar ele aberto também. Esse é um design que eu fiz, esse layout aqui fui eu que fiz também, fiz desde o início até o final. Mas basicamente, ó, é bem interessante, tem uma área comum, uma área de clínica, paciente. É um projetinho, inclusive, que eu quero desenvolver em algum momento para trazer para algum curso, alguma coisa assim, tá? Mas beleza. Estamos aqui com a nossa prancheta em branco. Qual que é a primeira coisa que eu faço? Eu vou clicar nesse quadrado
e clico aqui, perdão, clico aqui nesse hashtag ali e clico em frame, tá? E ele me diz algumas possibilidades que eu tenho aqui para utilizar de frame. Então eu venho aqui geralmente em algum tamanho específico, deixa eu ver. Geralmente o tamanho que eu crio aqui é 1440 por 900, é um tamanho que eu gosto de trabalhar. Já fiz alguns cursinhos bem básicos de Figma, mas não é exatamente algo tão profissional que eu trabalho, tá? Vamos escolher aqui o 1440 por 1024 e depois a gente vai diminuir para 900 isso aqui, tá? Que é um tamanho que eu gosto de trabalhar. Lembrando que eu não sou designer, então é uma visão de programador enquanto essa mexeção que a gente vai fazer no Figma aqui, tá? A gente pode definir o tamanho dele aqui digitando 900, né? Tô me matando aqui à toa. Mas basicamente a gente tem já essa nossa primeira telinha em branco, nossa prancheta para a gente fazer. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou aqui nesse projetinho e vou pegar um negócio que eu tenho aqui chamado de uma configuração de Grids Styles, tá? Então vamos lá. Clico aqui, dou 2 cliques e aqui ele vai ter Layout Grid. Então eu vou clicar em adicionar e ele já adicionou um por padrão. Mas eu vou fazer uma configuração básica aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que ele fala para mim? Eu quero colocar 12 colunas. Olha só como ele vai ficar. Deixa eu ligar elas aqui. Deixa eu ligá-las. Aqui, na verdade, vamos lá. Cliquei com o botão direito aqui, tá? E aqui ele me permite habilitar, ó. Tava com um probleminha, mas eu já resolvi, tá? Então, basicamente, o que ajuda isso aqui a gente fazer? Ajuda a gente a posicionar as coisas nos locais corretos, né? Então, é uma configuraçãozinha que eu aprendi a fazer. Então, é a mesma coisa que eu quero fazer lá na minha outra, no meu outro projeto. Então, primeiramente, vamos ter 12 colunas com uma cor 5%, margem e um gutter de 5%. Então, vamos lá. Configurar. Vai ser colunas. Vamos colocar 12 colunas. Vou colocar uma corzinha aqui azul, que eu prefiro, a cor azul para enxergar. 5%, uma margem de 2 e um gutter de 5, tá? Então, acho que é basicamente isso que a gente tem que fazer. Perfeito. A segunda configuração vai ser essa daqui, ó. Que é um grid box. É um size 8, 15%. Então, vamos lá. Aqui, adicionar 8, uma cor azul também aqui e 15%, tá? Tendo feito isso, olha só o que acontece. Eu tenho acesso aqui, ó, às colunas, aos posicionamentos dos meus elementos, e isso facilita demais a gente configurar as coisas aqui, né? A gente até pode melhorar um pouco mais essa configuraçãozinha aqui, mas para o nosso projetinho básico, a gente pode utilizar assim mesmo, tá? Então, perfeito. Já criei aqui a minha pranchetinha e eu vou chamar aqui de CRUD produtos, listagem de produtos. Maravilha. Lá no nosso UI, a gente tem uma tabela, né? Então, eu vou criar um quadrado e depois vou fazer essas linhas ali. Venho aqui nesse ícone, retângulo, e vou criar esse retângulo aqui, tá? Eu vou definir um tamanho para ele aí. A gente vai... Quando a gente pressiona o Alt aqui, ó, ele coloca o espaçamento que a gente tem das bordas, tá? Então, a gente gosta de colocar sempre múltiplos de 8, que é uma coisa que eu aprendi também, tá? 40 tá bom, mas eu posso pôr 48, porque olha só, por incrível que pareça, deu certinho do lado de lá também 48, tá? Aqui de cima eu vou deixar menos que 72, vou colocar 64, tá? De distância. E vou esticar aqui embaixo até ela chegar no 64 também, tá? Então, olha só. 60, 64, né? Ela ficou nessa posição aí. Uma coisa que a gente faz muito é vir aqui nesse elemento aqui, ó, e ficar escondendo e mostrando a nossa grid, né? Pra gente ter essa facilidade de enxergar as coisas. Eu vou modificar a cor aqui, colocar um pouquinho mais clara ela, tá? Mais puxada pro branco mesmo ali. Assim, a minha tabela vai ser assim. E eu acho que eu vou ter que diminuir um pouco o tamanho dessa tabela, porque eu tô lembrando aqui que eu vou ter que ter um header, né? Então, o que eu vou fazer? Vou pressionar o Shift e diminuo um pouquinho, na verdade, o Alt, né? Isso, para ela diminuir embaixo, tá? Então, ela diminui um pouquinho embaixo. E agora eu vou descer bastante ela aqui, ó, porque eu vou fazer o header. Aí depois, baseado no header, a gente posiciona a
a nossa tabela. Então eu vou criar o header aqui. Vai ser também um quadrado, né? E aqui do lado de cá eu venho pressionando o Ctrl e o Scroll, ó, eu consigo navegar, né? Para eu alinhar exatamente aqui os tamanhos, para ele ficar exatamente do tamanho do meu elemento ali. A altura do meu header, deixa eu ver como que tá aqui agora. Do lado direito aqui a gente vê que ele tem 78 de altura, né? A gente pode deixar 72. Perfeito. Vamos desenhando assim, depois a gente vai colocar as cores, né? E agora eu vou distanciar aqui, ó. Vou deixar 64 lá do meu header, beleza? Então, básico assim. Agora, o que eu vou fazer? Voltando aqui na minha inspiração de layout, nós temos aqui em cima os títulos da nossa tabela. Depois do lado direito a gente vai ter um outro botão, né? Talvez eu tenha que colocar até mais espaço para esse botão ficar ali no local. Ou então eu posso pôr ele flutuante em algum lugar aí, mas por enquanto eu vou deixar, vou focar na tabela. Então eu vou criar o header da tabela e depois as linhas. Então é bem tranquilo a gente fazer isso. Eu vou começar aqui pegando uma linha, tá? E vou traçar ela aqui, de modo que eu deixe o mesmo espaço, ó, 32 px para cada um dos lados. E agora o grid me ajuda um pouco, ó. Eu posso puxar ele aqui, ó. Tem 40. Preciso puxar mais um pouquinho, né? 35. 33. 32. Agora, se a gente voltar aqui, ó, com o Ctrl, a gente vai ver que nós temos... Só que essa linha, pelo que eu tô vendo, ela tá meio torta, né? Deixa eu alinhar ela aqui. Pressionando o Shift, a gente consegue posicionar ela retinha, tá? Agora ficou 32 de padding de cada lado. E eu posso mudar um pouquinho a cor dela aqui e colocar um cinza mais escuro, tá? Ou melhor, um cinza um pouquinho mais claro, né? Para ela ficar uma linha mais discreta. Perfeito. E aqui a gente vai criar os nossos títulos, né? Os nossos usuários aqui vai ter pouquíssima... o nosso produto vai ter pouquíssima informação. Vai ter o ID, o título, a descrição e o preço. Essas 4 informações. ID, título, descrição e preço. Então vamos lá. Text. Coloco aqui. ID. Vou dar um zoomzinho aqui. O tamanho da fonte está 12. Eu vou colocar 16 aqui, tá? Para ficar um pouquinho maior. Já vou posicionar ele talvez aqui uns 20 px de distância da minha linha de baixo aqui. Depois a gente vai posicionar eles ali em cima também. Vou duplicar esse aqui, ó. Quando eu pressiono, clico nele, né? E pressiono o Alt, eu consigo puxar e duplicar esse elemento, tá? Então é bem tranquilo também. Vou colocar o ID com, sei lá, uns 72 px de distância. Aqui. O outro vai ser título. Vou colocar aqui também a descrição com... Vou fazer as contas aqui. 196 dividido por 8, 24,5. 200 dividido por 8 vai dar certinho. Isso, 200 px de distância aqui, ó. Então eu coloco ele a 200 px desse cara aqui, ó, pressionando o teclado do computador. E aqui vai ser descrição. E por fim vou duplicar aqui, colocar mais um pouco. Deixa eu ver como tá ficando a minha tabela. Agora ele ficou fora do alinhamento, então com o teclado eu vou alinhando ele. Coloco aqui também, vou colocar 400 px de distância, tá? Para a descrição ser bem grande ali. Estou colocando 400 px de distância. Maravilha. E aqui eu coloco preço. Perfeito. Vou selecionar todos esses elementos aqui. Eu vou colocar um negrito para eles aqui, tá? Ó, tá regular, eu vou colocar um bold. Assim eles ficaram mais escurinhos, né? Perfeito. Aqui do lado direito nós vamos ter a coluna com os nossos elementos de ação, né? Editar, excluir e tudo mais. Então agora eu vou puxar essa linha e vou criar um espaço de... deixa eu pensar aqui. Cada linha vai ter 64 px de altura. Tá? Posso pegar esses elementos aqui, ó, pressionar o Alt e duplicar também, tá? Mesmo alinhamento. Eles têm que ficar 24 px de cima e tá com 22 para baixo, então vamos centralizar eles aqui. 23, 22 e aqui 23, né?
não vai ter jeito, ele vai ficar um pouquinho posicionado. Talvez eu posicione eles um pouquinho mais abaixo e deixe o espaço maior para cima, tá? Perfeito. Aqui não vai ser bold, aqui vai ser regular. E aqui a gente vai pegar essa linha e vamos duplicar aqui, tá? 23 para cima, duplicamos mais uma vez, 23 para cima, duplicamos mais uma vez, 23 para cima. Maravilha, tá? Então já temos aí esses elementos. Agora eu vou, tô dando uma olhadinha aqui, acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar, vou selecionar esses elementos aqui, ó. Olha só que interessante. Deixa eu cancelar, vou dar Ctrl Z. Uma coisa importante pra gente fazer aqui, ó, que eu tava esquecendo, é o seguinte. Aqui, ó, eu vou selecionar esses elementos. Selecionei todos eles e vou clicar aqui em Group Section. O primeiro grupo ali, ó, ele agrupou todos esses elementos. Vou chamar de Title Table. Tá? E aqui embaixo, eu vou agrupar novamente. Vou chamar de Line Table. Ok? Então temos a linha e também temos o nosso título ali. Aí agora a linha fica fácil, né? Porque ó, eu consigo... Opa, eu coloquei ela dentro do meu title. Deixa eu puxar ela aqui para baixo. Agora a linha estando selecionada, eu consigo duplicar ela várias vezes de forma bem tranquila. Ela vai estar sempre agrupadinha ali. Ela sempre cria um novo agrupamento e fica muito mais fácil da gente criar os nossos layouts. Por quê? Porque agora ó, eu consigo selecionar todas as minhas linhas ali de uma vez, utilizando essa bordinha, e posso pôr um espaçamento maior em relação ao título, né? E assim, ó, olha só, nossa tabela fica um pouquinho melhor, né? A gente pode pôr também essas aqui escrito tudo em maiúsculo. Descrição. Isso aqui ajuda demais a gente na hora do desenvolvimento, né? Quando a gente desenvolve, facilita a nossa vida aí, tá? Bom, perfeito. Aqui vai ser, vou colocar ID 1, vai ser título, escova de dentes, qualquer coisa ali, independente do produto. Melhor escova de dentes de todos os tempos. Preço, nós vamos ter ali R$ 45,90, tá? ID 2, barbeador. A gente tá fazendo um produto para mercado aí, né? Barbeador que te traz o melhor barbear. Beleza? Preço R$ 32,50. Vamos colocar aqui ID 3. Pasta de dentes. A melhor opção para o seu escovar. R$ 15,40. E para finalizar aqui, a gente vai colocar mais um elemento só. E colocaremos ali sabonete. Tratando da sua pele enquanto faz a higiene. Umas descrições muito bem criativas as minhas, né? Eu sou maravilhoso para isso. R$ 8,90, tá? Beleza, perfeito. Então a gente já tem uma espécie de tabela aqui, né? O que a gente pode fazer aqui agora? Ó, diminuir esses lados aqui. Nós já temos o título da tabela, as linhas e também temos aqui o retângulo da tabela. Eu posso chamar esse retângulo de table body, tá? E agora eu posso mesclar todos eles, né? Menos esse retângulo aqui, ó. Deixa eu puxar ele lá para o topo, que ele fica em cima da nossa tabela. Então a gente ordena ele também do lado esquerdo. Header. O que eu vou fazer? Eu vou clicar em todos esses caras, agrupar e vou chamar de table. Olha só que interessante. Perfeito, né? A gente conseguiu fazer aí a nossa tabela. Lembrando que não tem cor, não tem nada ainda. Agora fica muito fácil de eu fazer o quê? Puxar minha tabela mais para baixo. Ó, eu vou deixar com 80 px aqui, talvez até com 88 de distância. Isso. E agora eu posso criar o meu botãozinho, que fica aqui do lado, né? A gente faz um círculo aí, pressionando o Shift, ele faz um círculo perfeito.
A gente pode pôr o tamanho dele de 64 por 64, né? A gente traz ele para esse alinhamento daqui, ó. Lembrando que é uma coisa muito importante a gente ter esses alinhamentos assim, ó. Olha aqui, ó. Ele tem que ficar alinhado com esse cara de baixo. Assim fica perfeito, né? Eu posso até pôr aqui, deixa eu pensar, 56 por 56 para ficar um botão um pouquinho menor, tá? O botão tá 13 px de cima e 19 para baixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui um pouquinho. E a gente vai conseguir deixar 16 e 16 de distância, né? E agora eu preciso puxar ele mais um pouquinho para o lado, porque agora eu diminui o tamanho dele. Então ele perdeu aquele posicionamento, né? Beleza. Agora o que eu posso fazer? Pegar aqui duas linhas e fazer o maisinho. Tá? O maisinho ali tá com 28 px. Eu vou aumentar para 30. E vou posicionar ele mais ao centro do meu círculo, né? Aí o que eu faço aqui? Eu vou aumentar a largura do meu mais. Vou colocar aqui 4px. E agora eu vou posicionar ele ao centro. Opa! Vou posicionar ele ao centro também na horizontal, né? Olha só, tá 31 ali. Deixa eu dar um zoom pra gente enxergar melhor as coisas. Essas medidas aqui também é maluca, né? Parece que também é maluco, porque ele tá pegando a parte de baixo do meu elemento aqui. Eu quero pegar do centro. Tá? Então, o que eu faço aqui? Deixa eu ver. Ele tá pegando da parte de baixo. Ah, isso aqui é o mal de ser dev, né? A gente não sabe exatamente manusear os nossos elementos aí com perfeição igual um designer, né? Mas o que eu posso fazer? Eu vou aumentar um pouco a largura dele aqui. Isso. Aumentar um pouquinho a largura dele. Eu vou dar um zoom para baixo aqui. Vou selecionar ele novamente e vou posicionar ele um pouco mais ao centro aqui para ficar um maisinho maior. Aí eu vou pressionar o Alt, duplico ele e vou girar ele aqui na vertical. Eu vou descer, coloco ele aqui o máximo ao centro possível, né? E agora a gente já tem um botãozinho de mais aí, né? Talvez esse cara tenha ficado até muito grande, né? A gente pode diminuir o tamanho dele aqui, ó. Colocar 32, por exemplo. A gente posiciona novamente para baixo aqui. Isso. E esse cara a gente põe 32 também. E a gente pode posicionar ele um pouquinho mais para direita ali. Aí. Perfeito. Talvez um pouquinho mais para baixo. Isso, agora sim, tá? Então tem o nosso botãozinho ali, demais. Bom, temos aqui uma espécie de layout, né? Falta a gente fazer um logo. O que eu vou fazer? Eu vou criar um logozinho aqui de texto mesmo. Escrever CRUD Produtos, né? Ou Dev to Dev Products, tá? Isso aqui não importa muito pra gente. A gente vai aumentar um pouquinho o tamanho do texto aqui para 24px. Vou reduzir aqui o espaçamento dele, ó, né? Pra gente ter melhores posicionamentos. Sim, perfeito. Para manter os padrões, né? Aí agora a gente pode posicionar ele bem no centro aqui da nossa barra, né? Tem uma ferramentinha aqui, ó, que a gente posiciona ele na horizontal e essa outra posiciona na horizontal. Só que na horizontal ele está vinculado com a tela inteira. Então, deixa eu deixar posicionado assim, ao centro aqui mesmo, né? E agora a gente pode fazer o quê? Juntar os dois aqui, ó. Fazer um group header, né? Bom, perfeito. A gente pode utilizar as cores desse cara aqui, por exemplo. O que eu faço? Eu tenho algumas ferramentas aqui que eu posso pegar essas cores aqui, né? Eu posso até copiar essa imagem e trazer aqui para dentro do meu projeto, ó. E pegar a ferramenta de visualizar ali a cor, né? Por exemplo, eu posso vir aqui no meu header, ó, selecionar ele, clicar aqui na cor, pegar essa ferramenta e trazer a cor que eu desejo, né? Aqui, eu vou colocar um branco, FFFF, né?
A gente pode determinar uma outra fonte aqui se a gente quiser. A gente teria que pesquisar uma fonte, não vou fazer isso agora. E aqui a gente pode pegar o nosso botãozinho e fazer algo similar ali, né? Note que o maisinho deles é bem menor, mas eu quero manter o nosso bem grandão mesmo, tá? Então eu vou pegar aqui o nosso elemento. Seleciono essa ferramenta. Quando eu pressiono a barra de espaço, ele transforma na mãozinha para eu andar aqui, ó. Puxar, né? Então, é legal. Aí eu vou trabalhando com zoom e tudo mais. Perfeito. E aqui a gente pode determinar que as nossas setinhas vão ser brancas. Perfeito. Para finalizar, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu posso colocar um stroke para esse cara, que é uma... Na verdade, no stroke não. Deixa eu ver. A gente pode usar o Effects, na verdade. A gente clica aqui, clica em Effects. Tem um Drop Shadow aqui, ó. E ele já criou para você uma sombrinha para esse botão, né? Então, bacana. Essa cor aqui eu acho que ficou muito escura. Eu vou diminuir aqui um pouquinho mais a cor da tabela. Tá? Talvez aqui quase no branquinho. Tá? Bem clarinha mesmo. Só que aí eu vou ter um problema aqui, né? As minhas linhas... Aquela minha linha ficou com uma cor muito clara também. Então, eu vou escurecer essa linha. Vou pegar essa cor aqui e vou aplicar para todas elas aqui, ó. Eu consigo selecionar bem facilmente agora, né? Ok. Perfeito. Bom, aqui é a tela de cadastro de listar dos meus usuários. Eu preciso de dois botões, os botões de editar e de excluir. Então o que eu faço? Eu gosto de dar um cara chamado Icon Finder, tá? Que tem bastante ícones. E eu escrevo aqui delete, clico aqui em free, ele vai trazer alguns ícones de deleção que eu posso utilizar. Pode ser esse aqui, né? Já abri ele aqui numa nova aba. E também pego aqui um de edit. Pode ser esse daqui, né? Coloco em SVG, faço o download do SVG. Tá? Coloco esse outro aqui também em SVG, faço o download também dele em SVG. Vou lá no meu Figma, clico aqui agora nesses quadrados e vou em Place Image. Vou lá na minha tela onde eu tenho os ícones, né, que eu acabei de baixar. Seleciono os dois e clico aqui em qualquer lugar, ó. 1, 2. Ele traz os dois ícones para mim, tá? Aí aqui eu vou ter que diminuir um pouco o tamanho de cada um deles, né? Mas antes eu vou posicionar eles lado a lado. Porque eles vão ficar ali lado a lado mesmo, né? Quero colocar eles uma distância de... Deixa eu pegar aqui um zoom. Colocar aí de uns 10 px. Ou até mesmo 8 px, né? Agora eu posso copiar os dois aqui. Pegar eles. Dar um zoom aqui para cá. E vou trazer aqui para minha linha. Né? Eles estão gigantes ainda, mas a gente vai melhorar eles ali. Esse ícone eu posso clicar nesse botãozinho aqui para fixar as proporções e diminuir, ó. Olha só, para ele ficar menorzinho, né? 16 px talvez. E a mesma coisa eu posso fazer com esse aqui. Fixo as proporções dele ali e vou diminuindo. Olha só. Esse aqui tem que ficar um pouquinho maior, porque ele é um ícone um pouco diferente, né? Eu posso, inclusive, tirar esse ícone daqui de dentro desse quadrado. Que ele injeta um quadrado em volta. Isso prejudica nosso posicionamento das coisas ali, né? Esse aqui já é um pouco diferente. O que eu posso fazer? Modificar a cor aqui dos meus elementos. Por exemplo, sei lá, colocar... Vamos ver como que ele está tratando ali. Acho que ele está tudo cinza, né? Tá tudo cinza. Vamos manter o cinza, então. Vou colocar aqui uma corzinha, um cinza um pouquinho mais escuro. E a mesma coisa eu vou aplicar para esse cara aqui. Então, já temos os nossos dois ícones ali, né? Bom, o que acontece? Eu quero deixar eles também com a mesma distância que o número tem aqui, né? Tá com 32 px, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar eles ali, arrastá-los até 32 px. E vou centralizar eles aqui também na linha, né? Então, olha só.
começa a ter alguns probleminhas aí, porque a gente mesclou as nossas células e agora a gente vai ter que caprichar aqui, né? Já vou aproveitar, vou mesclar esse botão. BTN ADD. E essa nossa linha aqui, ó, elas estão na ordem inversa, se a gente observar. Ó. A primeira está embaixo, a segunda está em cima. Então vamos inverter. Joga para cima, joga para cima, joga para cima. E agora está na ordem certa, né? Então essa linha aqui, mais esses dois ícones, aqui, ó, eu posso jogar aqui dentro dela. E assim os ícones vão estar na linha correta, né? Agora eu posso pegar esses dois ícones e duplicá-los aqui, ó. Mantendo sempre os alinhamentos, né? Olha só. Deixa eu dar um zoomzinho. Perfeito. A distância daqui dá 21. Deixa eu ver esses dois aqui. Tá dando 32 para cima. Deixa eu ver. E para baixo tá dando 22. Mas realmente eles estão um pouquinho mais para baixo do que os outros, né? Porque a gente deixou a linha um pouco mais para baixo, né? Eu só pegar as proporções certas. 31 ali, né? Eu vou colocar 32 para ficar melhor. E agora eu sei que todos eles têm que ter 32. Tem alguma coisa errada. Ah, tá. Na verdade, o primeiro, ele é mais distante, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou medir a parte de baixo. Tem que ter 20. Porque ele vai estar sempre distante da linha de baixo, né? Então, tendo 20, agora fica fácil da gente alinhar tudo ali. 20. 20. Prontinho, temos os nossos ícones de excluir também ali, né? Bom, a nossa tela de listagem desses usuários está pronta. Agora o que a gente pode fazer é sumir com esse cara aqui e vamos fazer a tela de cadastro desse usuário. E como que a gente faz? Desse usuário, não, desse produto. Eu tenho aqui listagem, então eu seleciono aqui a tabela inteira, né? A prancheta inteira e vou colocar ela aqui. Olha só. Perfeito, né? E agora eu vou ter que fazer um modal. Então eu vou colocar um outro retângulo por cima desse cara aqui. Ele tem que ter 1440 por 900 também, para estar certinho. Vou colocar uma cor para ele escura, tá? Opa, deixa eu ver o que eu tô fazendo errado. Selecionar esse cara aqui, agora sim. Pode ser um preto assim, né? Pode ser até pretão mesmo, 0,0000000, tá? E aqui eu coloco uma opacidade menor, para dar um ar de transparente ali, né? Que a gente fez um background e tal. Vou colocar ali uns 55%, já fica legalzinho. E agora o que a gente faz? Eu vou colocar um outro quadrado aqui. Esse quadrado vai ter uns 600 de width. Pode ser até um pouco menos, na verdade, porque é bem poucos dados, né? É nome, descrição e preço. Então a gente pode pôr aqui uns 400, 450 e aqui uma altura de uns 500, tá? Então vou centralizar ele aqui, ó, utilizando essa técnica. Clicando nesses botões de centralizar na horizontal e na vertical. Tá centralizadinho, só que a cor dele vai ser branca. Maravilha. Uma olhadinha nele aqui. A gente pode pôr nesse cantinho aqui um border radius de 7px, para ele ficar mais arredondadinho. Perfeito, tá? Então aqui eu vou chamar de modal, depois vai ser o backdrop. Vou clicar novamente aqui. Vou criar aqui com uma altura de 48px. E aqui eu quero deixar de 32px de distância das bordas, tá? 32. 25 ficou muito, né? 32, eu preciso aumentar só um pontinho aqui. 32, né? Vou descer aqui um pouquinho. Vou colocar um texto aqui. Escrito cadastro de produto. Ou novo produto, tá? Vou centralizá-lo, utilizando aqui essa ferramenta. Vou aumentar o tamanho da minha fonte para 22px e vou falar que ela é bold. Maravilha. Ela vai ter aqui 32px de distância do topo. E vamos alinhar ela aqui também, né? Vamos diminuir o tamanho dela e vamos alinhar ela na horizontal. Prontinho, 32px e está dividida bem no meio ali, né? Esse cara aqui eu vou ter que diminuir um pouquinho essa cor dele.
vai ser bem clarinho, tá? E ele vai ter um stroke, que é uma borda. E essa borda vai ser um cinza também, mais ou menos clarinho ali, tá? Então, criei meu input, tá? Dentro desse input, eu posso pôr um texto escrito. Opa, ele pegou o elemento lá de baixo, né? Vou colocar um texto qualquer aqui. Vou colocar aqui título. Vou pegar esse elemento aqui, vou trazer ele para a beiradinha. Aqui a gente vai colocar uns 16 px, né? Perfeito. Aqui eu vou diminuir a área útil desse cara para eu poder posicionar certinho. Agora ficou 16 para o lado. Quando eu pressiono o Alt aqui com o elemento selecionado, ele mostra essas distâncias para mim, né? E aqui eu vou diminuir também a coloração desse título, porque ele é um placeholder, né? Ok. Tendo feito isso, agora eu vou mesclar todos esses elementos, né? Para a gente ter um input. Então eu vou agrupar. Input, título. E agora fica bem fácil. Pressiono o Alt, seleciono eles, arrasto, deixo 8px de distância. Arrasto, deixo 8px de distância. E agora eu posso só editar aqui. Aqui eu vou colocar descrição. Ele saiu errado aqui porque eu preciso aumentar um pouquinho o meu texto, né? E aqui, preço. E aqui eu aumento novamente também a parte do preço, tá? Vou puxar esse cara mais uma vez. E aqui eu vou modificar algumas coisas. Primeiro vamos renomear as coisas aqui, né? Título, descrição, input, descrição, input, preço. Gosto de colocar na ordem, então primeiramente vem título, depois vem a descrição. Já está na ordem certinha. Esse cara aqui vem embaixo de tudo, embaixo, né, não dentro. Mas ele insiste em ficar dentro, então deixa eu pôr só certinho assim. Isso. E aqui vai ser um btn insert. Esse cara aqui eu vou centralizá-lo. Vou colocar que ele é um bold. Vai ser branco, tá? Tudo branquinho. E ele vai ser bold. Beleza. O botão vai ser verde. Na verdade eu coloquei no stroke isso aqui, né? Vamos lá na cor do botão mesmo. Aqui. Caramba, tá difícil. Aquele elemento ali. Isso, o botão vai ser um verde ali. E o stroke a gente pode até tirar, tá? Bacana, o botão tem as mesmas proporções do meu input. E aqui vai ser cadastrar. Posso aumentar aqui o tamanho da letra, posiciono ela na horizontal. E aqui eu vou duplicar esse cara. Ele vai ter 8px. Vou selecionar os dois e vou deixar eles aqui. Ó, já estão 48px, né? Então tá uma distância bacana. Esse aqui vai ser cancelar. Horizontalmente alinhado. E a cor dele vai ser vermelha. A diferença dos inputs para os botões é que ambos vão ter aqui 7px de border radius. Né? Então esse cara aqui até pode ser um pouquinho mais claro. Assim. E esse também pode ser um pouquinho menos gritante, esse verde dele. Bom, maravilha. Como eu disse, não sou nenhum designer, né? Mas a gente conseguiu criar um layoutzinho simples aí. Então, o que a gente poderia fazer de próximo passo aqui, ó? Primeiramente, vamos diminuir aqui. Colocar na ordem também, né? Ai, meu Deus. Colocar na ordem aqui, puxar para baixo. Isso, esse aqui vai ser produtos. Cadastro, né? Eu posso pegar esse do cadastro aqui, duplicar, colocar aqui embaixo. E aqui vai ser editar produto. Editar produto. Tá? Olha só como a gente começa a aproveitar mais as coisas ali, né? Aqui vai ser... Deixa eu ver o nome dos produtos que a gente tem ali. Vou pegar um produto. Escova de dentes. Epa, vamos lá.
escova de dentes. Tudo meio erradinho, né? Não tem problema. A gente vai consertando isso aí. Aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z e já vou aumentar ela aqui, porque ele está selecionando o elemento lá de baixo, tá? Escova de dentes. Aqui na descrição, eu vou copiar essa descrição da escova de dentes aqui. Eu vou aumentar também esse cara aqui, ó. Puxar ele até o final aqui. Tá? Uma coisa importante é que essa cor aqui tem que ir para pro de cima lá também, tá? É tudo 000, né? Então vamos aplicar tudo aqui. E o preço da escova de dentes vai ser R$ 45,90. Vou colocar aqui qualquer coisa, só para ele aplicar a cor. E eu vou colocar 45. Sem o RS, tá R$ 45,90. Então esse aqui é o editar. E aqui o texto vai mudar, vai ser editar. Maravilha. E por fim, a gente pode pegar esse cara aqui do cadastro, né? E vamos colocar aqui agora na ordem certa. Esse aqui é o editar. Coloco aqui editar. E para finalizar, pessoal, nós vamos copiar esse cara aqui, ó. Puxar ele para o lado de cá. Tá? E aqui nós vamos ter um modalzinho chamado excluir produto. Não vai ter esses inputs. Nem esse cara aqui. E vai ter os dois botõezinhos ali, ó. Vamos alinhar eles aqui. Esse modal vai ser menorzinho, né? Tem que ter 32 px pelo menos ali de distância. Então 24, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Deixa eu ver. Ainda não. Precisa de mais 4 carinhas ali. Mais um quadradinho. Agora 32 px, tá? E aqui vai ser confirmar. Alinho. Tá. Perfeito. Vou pegar esse cara aqui, vou alinhar ele também na vertical aqui. Eu preciso mesclar todos eles aqui, né? Então, vamos lá. Excluir produto, botão e também o modal. Group, aqui vai chamar de btn, modal delete. Agora sim, se eu colocar ele para cá, vem todos os elementos junto dele, tá? Vamos puxar aqui ele para a ordem certa e aqui vai ser excluir. Só para finalizar, aqui no editar, nós também temos o modal que eu não mesclei, tá? Não coloquei eles tudo juntinho ali. Então vamos juntar todos esses caras aqui para a gente ter o projetinho inteiro certinho, né? Então aqui a gente pode agora agrupar. Opa. Desselecionei tudo, parabéns. Vou marcar tudo aqui. Tá tudo certinho, agora eu vou agrupar. Group. Modal editar. Esse tipo de coisa eu poderia ter feito antes, né? E aí eu não teria esse problema de ficar agora tendo que fazer um por um. Mas faz parte. Isso aqui é coisa de quem não é profissional nessa área aqui, tá? E por último, modal novo produto. Bom, de certa forma, está pronto o nosso layout, tá? Você aprendeu aí a criar o básico de layouts e como a gente pode fazer isso aí na hora de criar um produto novo para um cliente que pede para a gente, né? A gente pode ter uma ideia muito mais fácil agora de como criar esse projeto. E esse projeto é vinculado a um back-end que já foi desenvolvido, né? Que foi desenvolvido inclusive com o MongoDB, tá? Eu vou deixar o link do vídeo aqui em algum lugar e você, por favor, acesse se quiser assistir como que desenvolveu o back-end utilizando Node.js desse nosso layout, tá? A próxima etapa dos próximos vídeos, nós vamos desenvolver isso aqui com React e integrar com esse back-end e aí a gente vai ter um fluxo completo. A criação do back-end, a criação do layout, do design e também a criação do front-end e a sua integração. Como sempre, vou deixar aqui embaixo os
links para você acessar esse Figma, acessar essa aula, acessar também o repositório do desenvolvimento de back-end com o MongoDB, e eu tenho certeza que vai ser importante para você. Peço para você também compartilhar esse vídeo com aquele amigo que você sabe que é programador e precisa aprender um pouquinho, o básico pelo menos, das ferramentas de criação de layouts, e também se inscrever no nosso canal e comenta aqui embaixo o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. A gente se vê aí numa próxima oportunidade.